O que acontece, e para nós portugueses aqui traz esta oportunidade, é que a Turquia quer equilibrar esta mesma balança comercial. E nesse sentido, isto foi algo que já no último discurso de junho da presidência portuguesa foi enaltecido a possibilidade de empresas portuguesas ajudarem, entre aspas, bem, a economia ninguém se ajuda sem um objetivo concreto, como é óbvio, mas fazerem essa conexão entre Turquia e África e igualmente entre Turquia e Brasil. Isto aqui, obviamente, neste tipo de discurso não estamos a falar de... Isso é bastante complexo, não funciona assim tão simples como parece, mas há essa possibilidade muito forte. Não é semântica, não é algo, é uma coisa, uma permanente discurso de muitos presidentes portugueses. Tenho que concordar que Portugal pode ser uma ponte de conexão para outros mundos, mas neste caso pode ser muito real. O know-how, não só linguístico, de muitas companhias portuguesas, isto começa a ser uma realidade. A própria Simpor, que é a 11ª maior companhia de construção do mundo, acabou de fazer o maior investimento europeu na Turquia, com à volta de 800 milhões de euros. E isto fala de um binómio específico. O binómio é que, se nós podemos ajudar a Turquia, entre aspas, a ceder a novos mercados e aumentar a penetração, por exemplo, no Brasil, também podemos, como é óbvio, ajudar tanto as companhias portuguesas a entrar em mercados que a Turquia domina, como a Ásia Central, como o Cáucaso e como o Médio Oriente, mas podemos também ajudar, entre aspas, as empresas brasileiras a fazerem exatamente o mesmo percurso. E é aqui que, igualmente, já falei de muitas parecenças até económicas entre a Turquia e o Brasil. Mas isso vai até muito mais além disso. Há questões práticas, físicas. Uma empresa particularmente conhecida brasileira, que se chama Embraer, que vai investir aqui em Portugal, que é uma companhia aérea, um fabricante de aviões e um fabricante bastante importante, é o terceiro maior do mundo. E o que acontece? A Turquia tem exatamente o mesmo tipo de tecnologias, o mesmo tipo de vontades em estabelecer um partnership com o Brasil, quase em território neutro, que seria Portugal. Isto é uma realidade que está a acontecer nestes próximos meses para acordos futuros, por exemplo, Embraer, Portugal, Turquia. Bem, em termos de questões culturais, muito rapidamente, o caso é que tudo isto entra em attraction factors, que é a economia, mas no Brasil há algo que nós podemos aprender bastante com o Brasil neste sentido, que é o nível de integração que, entre aspas, os turcos brasileiros têm. Ora bem, eu digo entre aspas porque os turcos brasileiros não existem no sentido da palavra. Os turcos brasileiros são palestinianos, da Síria e particularmente do Líbano. Portanto, a comunidade eram turcos particularmente quando chegaram, porque existia o Império Otomano e então tinham um passaporte turco, mas de turcos, entre aspas, não têm nada. Isto é umas aspas que devem ser feitas. Mas o que acontece é que estas mesmas raízes comerciais e raízes tecnológicas começam a crescer. Quando eu falo em tecnologia, não falo, entre aspas, um bando de engenheiros que se discutem para fazer estas coisas muito interessantes, que eu normalmente não percebo nada, mas falo assim de questões muito concretas, redes educacionais. Turcos que querem aprender o português para fazer negócios no Brasil. E vice-versa, presumo. Obviamente, não podemos ser infantis a pensar que porque é que não fazem diretamente. Claro que o fazem diretamente.
mas Portugal aqui fisicamente tem um potencial enorme. Eu encontrei quase uma dezena de estudantes turcos de vários cursos e todos eles falavam nesta questão e queriam aprender português. E queriam ir para Portugal para depois um deles falou-me em Angola e era engenheiro informático, dizia que pagam uma quantia assim exorbitante para ir para Angola, turcos, que é assim um bocado impressionante, não é? Não pensem que turcos já não usam um fez vermelho na cabeça, ok? Sabem informática e são engenheiros muito competentes, têm mercados muito fortes. Portanto, neste momento, penso que o Mediterrâneo e Portugal são uma pedra fundamental e podem ser para o futuro uma pedra ainda mais fundamental desta globalização turca e globalização brasileira. Nós igualmente temos alguns estudantes brasileiros de doutoramento, pós-doutoramento, que estão a fazer este mesmo tipo de análise de mercados e o que nós notamos inicialmente, tinha uma enorme dificuldade de análise a este tipo de realidades medio-orientais, até relativamente à Turquia, que é, entre aspas, um bocadinho mais fácil de perceber, um bocadinho mais compartimentalizada, e neste momento, portanto, há um crescimento muito rápido, há conexões enormes. As exportações destes países, destes gigantes económicos, uns para os outros, vão aumentar e penso que, de novo, e acabando o meu discurso, podemos fazer um real provento para Portugal, para instituições portuguesas e para movimentarmos a cavalo fora desta crise que nós temos. Ok? Obrigado por me terem ouvido.